Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje, primeiro episódio do Bate-Papo com o Síndico, e eu trouxe aqui dois convidados muito especiais, dois síndicos 5 estrelas, síndicos de renome no mercado, tá? E eu queria que cada um se apresentasse, obviamente, com a Juliana Medeiros primeiro, por favor. Muito obrigada. Um prazer inenarrável ser convidada para a estreia aqui, que a gente consiga, né, contribuir, que a gente solte algum assunto interessante aqui, alguma coisa, porque esse bate-papo com o síndico é sempre importante para a gente conhecer as práticas, conhecer as experiências, as dores, os sucessos, né, e ir ali trilhando o caminho meio baseado nisso também, né. Eu sou síndica já há 12 anos, né, iniciei trabalhando sozinha já, né, por um bom tempo, e depois vim trabalhar com alguns síndicos parceiros, e hoje eu atuo dentro de uma empresa que tem uma estrutura diferente, então acho que tem uma experiênciazinha ali de pontos diferentes, né, de Qual que é o exercer. nome da empresa? Hoje é Advanced. Advanced. Isso. E aí, assim, a gente vai entendendo a liberdade que a gente tem para lidar com o condomínio, né? Uhum. Ali, primeiro é o meu nome, sou eu, é direto comigo, em algumas situações não é, em algumas situações te dá uma liberdade maior de você responder dentro da lei, com um pouquinho mais de critério a coisa, porque você não tem que, né, fazer aquela volta toda, né, para trazer o condômino. Então, mas o que eu percebo que nessa trajetória vem, né, guiando ali como norte, é o gostar do que a gente faz, né? Nada mais, nós somos uma pessoa que se dedica a trabalhar pelo próximo, pelo bem-estar, né, e pelo patrimônio do próximo, e é muito importante que o morador aprenda a olhar isso. Não explorar só a nossa saúde mental, explorar as nossas qualidades também, né? Muito importante. Sim, sim. E você, Renato Hetz, conta um pouquinho de você. E já é um síndico famoso no mercado, mas fala mais um pouco de você, da sua empresa. Vamos lá, eu já estou no mercado aí há muitos anos. Acabei aí nesse tempo todo juntando aí uma coleção de cursos. Eu sou um dos síndicos que gosta de frequentar. Estou com 87 cursos na minha carteira. E eu comecei como síndico, e aí eu fui vendo algumas necessidades que o mercado tinha e resolvi montei o primeiro, com outro sócio, um escritório, que é um back-office para síndicos, e aí tanto morador quanto profissionais, e para administradora. Então, foi o primeiro back-office, e hoje eu não estou mais com o meu ex-sócio, hoje eu estou com a Hetz, que acaba sendo o meu sobrenome, o nome da empresa, e hoje é o maior back-office de síndicos do Brasil. E, além disso, acabei assumindo aí há pouco tempo a presidência da ABAASP, que é a Associação Brasileira de Auxílio às Administradoras e Síndicos Profissionais. Uhum. E a gente está entrando aí com alguns desafios grandes, a gente está com os problemas do mercado, o CRA e tudo. E tem o programa lá, o Encaixes, né? Uma Conde TV, que a gente está fazendo uma coisa diferente, traz os moradores para resolverem os problemas lá, depois entra uma mediadora, ou um mediador, depende do dia, e a gente acaba resolvendo aí a sanidade deles para facilitar o dia a dia dos síndicos. Legal. Bom, eu quero agradecer a vocês por terem aceitado o convite, né? É uma honra para mim tê-los aqui. E vamos começar com o assunto, né? O assunto é, sou síndico, e agora? Né? Então, um problema, um dilema que todo síndico tem, independente se ele é profissional ou morador, né? A gente sabe muito bem disso, né? Muitos de nós começaram como síndico morador, né? Se não todos, né? E depois de um tempo a gente analisa bem essa situação, né? E percebe que é um dilema de muito síndico no início dessa função, né? Mas antes de começar, eu gostaria de chamar você aí que está assistindo o vídeo, que você assista ele até o final, clique no gostei, clique lá no sininho para receber notificações e compartilhe, tá? Isso é muito importante para a gente aí, dar um gás para a gente seguir com o programa. Vamos lá, vou começar com as damas, certo? Ju, me conta um pouco como você se tornou síndica e se foi por acaso ou se você se preparou para isso daí. Eu acho que como todo síndico, existe todo um preparo do acaso, né?
Foi o primeiro apartamento que a gente adquiriu, né? Foi o primeiro imóvel da gente. Eu casei e a gente morava de aluguel. Então, eu e meu marido, a gente procurou alguns empreendimentos, e aí, depois de assinar, vem aquela vontade de destratar, porque a gente achava que não cabia uma cama no quarto, né? Apartamento pequenininho, né? Eu trabalhava muito próxima e estava grávida da minha pequenininha, da Ana Beatriz, que hoje tem ali 10 anos. A gente teve um síndico da implantação, né? Com algumas práticas ali que... Hoje, nas implantações, eu super entendo o morador da implantação, porque é exatamente a impressão que a gente tem. A gente não conhece a operação de um condomínio, a gente não conhece a questão financeira ou as emergências de um condomínio, e tudo parece muito estranho. Prédio, inclusive, você vê uma trinquinha ali, vai cair, né? Então, tudo dá muito medo, é o novo, é aquilo que a gente não sabe o que esperar, né? Então, essa gestão de implantação acabou tomando alguns caminhos ali que não foi interessante nem para o síndico, nem para o condomínio. Eu fazia parte do conselho, né? Eu era uma pessoa que eu namorava tanto aquela construção, eu passava tanto por lá, que quando a gente foi fazer a vistoria de entrega, eu fui convidada, né? Porque eu conhecia cada milímetro do condomínio, então gostava demais dali. E aí eu entrei para o conselho, e quando esse síndico saiu, o conselho se reuniu comigo ali e falou: olha, Juliana, acho que você entende um pouquinho mais dessas questões de garantia, disso, daquilo, tá mais por dentro, acompanhou a vistoria, você assina e a gente te apoia. Tá bom, né? Aceitei, eu assinei e eles sumiram. Então, aí eu comecei a aprender que, por mais que eu amasse muito aquele lugar e tivesse vendo ali nos meus vizinhos famílias que também estavam iniciando, ou alguns que já tinham suas famílias já, né? Mas estavam ali num empreendimento novo, na casa nova, por mais que eu tivesse esse carinho todo, esse amor pela minha comunidade de vizinhos, só esse amor não ia me levar muito para frente, né? Na própria gestão do condomínio. Eu ia precisar entender da pasta, eu ia precisar entender das minhas obrigações, de quando eu tinha que chamar uma assembleia, de quando venciam obrigações com funcionários. É tudo, né, uma caixa ali, um vespeiro, que se você não toma cuidado, né? Então, eu comecei a buscar alguns cursos, né? E aí vim lá cursos com a Vânia, os cursos da Gabor, curso do Síndico Net, a gente vai vendo ali quais são os mais preparados, os mais completos do mercado, e vai seguindo ali, né, módulos e módulos, e aí me certifiquei com 5 estrelas, isso ao longo de alguns anos. Me tornei síndica profissional, né? E um morador indica para o outro, chama, e eu acabei atendendo aí 10 condomínios sozinha, louca. Tive um burnout. Então, mas assim, é uma área que é importante o morador enxergar pro ser humano que quer cuidar de ser humanos, né? Que quer cuidar do empreendimento, que está ali com toda boa vontade e sim com expertise, porque hoje a gente se prepara para fazer aquilo, né? Lá no comecinho já deu para ver, não dava para seguir sem conhecimento, né? E não é só o conhecimento de condomínio, você tem que se conhecer, você tem que ter uma porção de cursos também que venham trazer, porque você vai lidar com aquele medo do ser humano, que ele não sabe exatamente como fazer. Então, ele vai ter milhões de formas melhores de fazer do que você, né? Então, mas sempre tem a crítica, às vezes ela consegue ser construtiva, às vezes não, destrói mesmo, né? Mas é muito importante que eles olhem para o síndico como esse papel, essa figura, da pessoa que está ali se doando. Tem o honorário? Tem, mas esse não é o foco. Pode ter certeza que esse não é o foco. Você pode perguntar para o síndico o que for, se vale, sabe? Se você for olhar só pelo financeiro, quanto que você teria que ganhar para ficar ali? Quanto que você queria? Certeza que seria um pouco mais ou muito mais do que se recebe. Do que se recebe. É o prazer do desafio vencido, é o prazer da melhoria, de você ver que você arrumou uma coisa que era grave, um problema para o condomínio, que envolvia risco de vidas, ou que você arrumou um jardim que seja, mas que você está cuidando, né? Então, é um prazer que a gente adquire em fazer isso, quase viciante, né? Os desafios quase que viciam, e a gente vai seguindo adiante. Então, os nossos acasos, né? Pois é. Não, é muito importante que os síndicos que estão começando e os moradores, principalmente, entendam a função do síndico. Em alguns condomínios a gente vê, né? Parece que o morador pensa que ele tá lá diante de um zelador de luxo, que no momento que ele precisa, que ele tem um problema, o síndico está lá para isso. E não é. O síndico cuida da coletividade, né? Então, a gente tem, assim, muitos condomínios, muitos moradores que entendem já isso, né? A gente percebe uma mudança já no mercado, mas, infelizmente, não é uma parcela grande ainda,
né? A gente espera que no futuro isso mude, né? Mas é isso aí, se a gente não está fazendo isso, não está trabalhando pelos condomínios, a gente sente falta. Sim. Exatamente. Renato, quais são os principais desafios que você enfrentou ao se tornar um síndico? Olha, o que eu posso passar, eu acho que é o mesmo desafio que os outros síndicos. Na época que eu me tornei síndico, a gente já tinha muito mais informação. Eu acho assim, se você pegar desde quando saiu o Código Civil, que não é mais novo, foi em 2002, né? A gente ainda fala que é o novo Código Civil, mas já passou, quase. Já tá o velho. Não é tão novo assim. Não é tão novo, mas ele trouxe a figura do síndico como ela é hoje, né? Antes a gente tinha aí um mercado só de praticamente moradores, síndicos moradores. E se você lembrar ainda, 10 anos antes disso, cara, eles faziam sozinhos toda a parte contábil. Eu lembro quando eu era pequeno, o síndico do meu prédio, poxa, ele levava os boletos, ele levava no banco, ele fazia a contabilidade, ele fazia os pagamentos, tudo. Era praticamente uma banda de um homem só. Mas assim, as dificuldades que eu tive, primeiro, a parte de inteligência emocional. Por quê? Porque você tem que entender que o morador, ele não está falando com você, pessoa, ele está falando com você, síndico. E aí, o que eu pude entender, que eu já sabia, mas constatei na prática, que o ser humano, na maioria das vezes, falta um pouco de empatia. Então, se ele tem um problema, ou no trabalho, ou com o cônjuge, ou com seja lá o que for, ele acaba guardando, e em algum momento ele estoura. E ele vai estourar nos pequenos detalhes que não tem absolutamente nada a ver, e acabam sendo com o síndico, porque é o momento que ele chega em casa. Uhum. E aí, então, essa parte de inteligência emocional é uma parte que eu trago para as pessoas que estão entrando como síndico e falam, gente, vocês vão ter que entender muito como separar o síndico e a sua pessoa, para você também não guardar isso e levar para a tua casa, senão você perde até o teu relacionamento, o teu casamento. Mas também, o outro lado que eu demorei para entender é, síndico é uma figura política, é um cargo político. Para você ser eleito, ou seja, é político, você precisa de votos. E aí, para você se manter como síndico novamente, você continua necessitando de votos, continua necessitando que as pessoas gostem do seu trabalho e gostem de você. Então, perfil, pessoal. Se você não é uma pessoa que se vê com perfil político, ou se você não é uma pessoa que tem um quociente emocional grande, uma inteligência emocional altíssima, não é um caminho indicado. Todo mundo pode desenvolver, todo mundo pode crescer, mas vai doer muito. É um crescimento muito doloroso. Então, o que eu passo aí, as maiores dificuldades que eu tive foram essas, e eu espero que o pessoal entre sabendo, e assim, se você já puder começar a fazer cursos, então, cara, faz um curso de mindfulness, faz um curso aí de inteligência emocional, vai entendendo que como tratar uma pessoa que chega descontrolada com você. E outra, você tem que entender que você ali é o síndico, você vai ter que se impor de uma maneira clara, educada, dentro das regras. E assim, por favor, se você resolveu ser síndico, não seja um síndico marionete, por favor, do fundo do coração, porque você acaba com o mercado, você acaba com os moradores, eles vão achar que o síndico é marionete. E não é, você não pode ser marionete, nem do conselho e nem dos moradores. Então é uma profissão maravilhosa, você vai cuidar de vidas, você vai cuidar da segurança dessas famílias, da saúde dessas famílias. Como saúde? Gente, limpeza de caixa d'água. Se você não me limpa uma caixa d'água, o cara vai tomar uma aguinha ali imunda, banho com aguinha suja, etc. Parte de para-raio, se você não arruma a parte elétrica, pode ter um curto-circuito, chegar a incêndio. Então, assim, é uma profissão extremamente importante, que cuida de pontos, de casos de vida ou morte. E já cansamos de ver prédio que cai, acabou. Então, assim, e precisam dar uma bagagem emocional enorme. Então, assim, você vai ser uma pessoa que vai precisar estudar sempre, porque a legislação no Brasil muda constantemente, por semana. Então, lembra você que a sua mãe falava, olha, filho, você não vai ser médico porque tem que estudar muito? Você não vai ser síndico porque tem que estudar o dobro. Então, são esses os pontos aí, mais ou menos. Pois é. E é engraçado, né? A gente, com o tempo, a gente vai percebendo
que a rotina diária dos síndicos, ela é cheia de armadilhas. E uma das piores armadilhas é o ego das pessoas. Não só o ego dos moradores, mas o ego do próprio síndico. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso para que essa armadilha não nos pegue. E, fatal, se você começar a ter muito atrito com os moradores, se você começar a pegar para si algumas críticas que vêm muitas vezes uma parcela mínima, você não se reelege nesse condomínio. Então, assim, a gente, enquanto profissionais, nós temos que ter essa consciência de controle emocional. Você falou tudo. Pegando um gancho no que você falou, Ju, como você lida com as críticas muito comuns e muitas vezes infundadas nos condomínios? Um gancho gigante esse mesmo, Não né? é? Ele jogou uma âncora aqui pro né? lado Uma de âncora. Porque assim, pesquisando lá, quem tiver interesse, de repente, pesquisar lá o vulcão Vesúvio, o porquê do nome, né? A questão do eu, a questão do ego, a questão do... a gente... Em condomínio, você está ali eleito representante do condomínio. Você é o condomínio. Você vestiu o condomínio. Então, ali você precisa conseguir tirar a persona. Não existe o eu. Existe o que é deles. Existe o condomínio. Então, manter um condomínio em ordem, limpo, e dizer eu, né? Ok, você foi atrás de conhecimento, você foi atrás de um preparo para desenhar uma rotina onde aquilo funcione redondinho. Parabéns. É para eles, é deles, é do condomínio. O bem que você está tratando é o condomínio, né? E na questão de crítica, a mesma coisa, né? É despersonificar, é tirar o eu. Ali eu sou a gestora representante do condomínio, eu estou representando o condomínio. A gente tem um condomínio agora que está rodando tão bonitinho, ele tem já uma fase de maturidade, que eles já tiveram síndicos, moradores, profissionais, e aí eles foram para o mercado, o conselho muito bem assistido pelo condomínio, muito bem entendido ali, nomeado pelo condomínio, foi para o mercado buscar alguns síndicos, houve a assembleia escolheu, nos escolheu, e eles já tinham ali algum caixa, eles eles realmente precisavam de um gestor, de um time gestor. Uhum. É isso que a gente espera, alguém que nos deixe gerir um condomínio, né? E a gente está entrando, fazendo o nosso trabalho, e mesmo assim vem aquela pessoa num grupo que a gente fica sabendo, a gente não tá lá, mas a gente fica sabendo, que... Pessoal, os prints chegam, tá? Aos milhões, aos milhares. Então, a gente... que começa a criticar, quando você vê uma pessoa que recebeu uma multa por uma questão pessoal dela, ou que ela não conseguiu, ela queria tirar uma porta de sacada, ou ela queria pôr um ar-condicionado, e aquele condomínio não permite isso, e você não viabilizou para ela. Então, o condomínio, quando ele já tem uma certa maturidade, ele já tem uma estrutura, e ele realmente se permite ser gerido, essas questões pessoais se destacam. O próprio morador chegou pra gente, o morador ele falou, puxa, mas tá tão redondinho, tá tão legal, comunicação flui, melhoria flui, manutenção flui, tá bonito, tá gostoso de morar aqui. E a gente vê lá uma pessoa brigando porque ela quer fazer uma coisa particular e não consegue. O morador vê, o morador percebe, fica até feio a pessoa se levantar por uma questão pessoal e particular contra o síndico. Então, muitas vezes... por uma questão de cansaço, né? Acho que o pessoal nomeou uma unidade, né? O morador do 401. Agora que acho que nenhum prédio mais vai ter esse número de unidade, né? Às vezes você se fixa nele e você levanta e fala, puxa, hoje é dia de ir para aquele condomínio de novo. Você já vai preparado, você abre o celular, tem alguns áudios já naquele nível de grito, já passou totalmente de uma possibilidade de conversa respeitosa, já não tem mais que acontecer esse atendimento, né? Acho que a pessoa, ao invés de mandar para o síndico, ela tem que mandar para o terapeuta dela uma mensagem de manhã, porque ela já saiu da casinha de um jeito que não volta mais. A relação de respeito já não existe mais, né? E aí ela vai te criticar, ela vai brigar, e você acaba, por essa insatisfação, meio que disseminando uma má vontade com relação a melhorias no geral num condomínio. Às vezes um condomínio que você passa, puxa, aqui eu podia colocar uma saboneteira ali, um negócio de álcool gel que, puxa, melhoraria quem vem aqui, quem gostaria de ter e de usar. Às vezes um detalhe, puxa, você passa uma churrasqueira, nossa, aquela torneira ali já tá meio...
Vamos pôr uma nova... São detalhes, são caprichos, é o teu amor pelo condomínio que ele vai ser mirrado de forma como você é tratado por esse morador, às vezes, né? Então, você tem que saber muito fazer essa separação, né? Eu cheguei a fazer curso de coach para colocar essas coisas em linha, né? Separar tudo e a gente conseguir mirar naquilo que realmente tem que ser levado em consideração. Não que esse morador não seja. Vocês vão falar que a reclamação sempre tem um fundo de verdade. Ou ele não foi atendido pelos síndicos anteriores, e ele tem um trauma disso, né? Ou ele tem... A atenção é válida, traz a pessoa para você na maioria das vezes, e ela ainda contribui com o olhar dela crítico às coisas do condomínio. Quando isso é possível, é ótimo, né? Mas a gente tem que saber que tem um time para isso, tem que ser no comecinho. Se você perde a paciência e não traz, depois esquece. Você falou bem. O importante é isso. No começo, aproveita aquele time e você traz a pessoa para o seu lado e para o time do condomínio, não para o time do síndico, para o time do condomínio. E aí as coisas começam a fluir melhor. Mas se você perde esse time, acabou. Não a pessoa tem se jeito. fecha para você, vai te mostrar o pior dela e enxergar o pior de você. Acabou. Exatamente. Renatão, quais estratégias você indica para melhorar a comunicação nos condomínios? Bom, temos aí algumas estratégias, mas assim, recuperando um pouquinho do que eu tinha dito. Se esse é um cargo político e você depende de votos, as pessoas têm que gostar de você. Um condomínio, você tem todo um trabalho que você tem que fazer, que é a parte de, por exemplo, manutenção obrigatória. Essa parte de manutenção são coisas que o condomínio não vê, o morador não vê. Então, o pessoal não sabe que você tem que limpar obrigatoriamente a caixa d'água por ter uma legislação, que você tem que fazer o teste do para-raio por ter uma legislação, que você tem que fazer a parte de gás, tem uma legislação. Então, assim, você tem manutenções obrigatórias que ficam fora, entre aspas, o pessoal brinca muito do caminho do rei. Caminho do rei, para quem não sabe, é o caminho que o morador faz. Ele abre o portão, desce de carro até a garagem, pega o elevador e está em casa. O que não está neste caminho, ou entra pelo térreo, vai até o elevador, o que não está ali, ele não vê. Então não adianta nada você ter aquele pedaço do jardim maravilhoso, em compensação o jardim no fundo do prédio não existe, é um cactus lá que mal sobrou uma graminha verde, né? Então assim, sempre que você está fazendo um trabalho, você tem que explicar o motivo de ter feito esse trabalho. O síndico não faz porque ele quer, ou porque deu na telha, ou porque ele sonhou e ele achou legal. Ele faz por motivos. Então, ou tem uma legislação que o obriga a fazer, limpeza de fachada, você tem o seu tempo de legislação. Tudo tem um time que a gente tem que seguir. E o que eu peço para os moradores é entender que, quando tem uma legislação, a gente não escolhe a que a gente vai seguir. A gente segue todas. Porque é lei. Não tem essa de essa eu sigo, aquela talvez e a outra não. Legislação a gente não briga com o síndico. A gente fala, síndico, todas as legislações estão aprovadas. A gente tem que estar dentro dessa parte de compliance no nosso condomínio. É a nossa vida, é a nossa saúde. Então, assim, síndico, faça comunicação comprovando para os teus moradores, primeiro, que esta parte de segurança, de saúde, de legislação está sendo feita. Para eles terem essa tranquilidade e principalmente entenderem onde o dinheiro está sendo gasto. Porque isso gasta muito. Manter uma coisa como manutenção bem feita, organizado, é caro. Segundo ponto, treinamento com os colaboradores. Divulga, mostra que você traz a equipe que está ali cuidando daquele condomínio. É uma equipe preparada. É uma equipe que está lá para realmente cuidar desses moradores. Obviamente, toda inovação que você for trazer, divulgue. E aí, então, vocês estão entendendo que, assim, tudo que você faz, você tem que divulgar. Por quê? Porque os moradores têm que entender que está sendo feito um trabalho. Se você não fala nada, ninguém sabe o que você está fazendo. E é muito melhor você já ir divulgando paulatinamente as coisas que você vai fazendo, do que esperar 3 meses para daí mandar uma bíblia do que foi feito. Gente, vai falando aos poucos, todo mundo vai entendendo, todo mundo vai participando. Então, e aí, vem diversas maneiras que a gente tem. Então, assim, antigamente a gente tinha aquela folhinha colada no elevador. Mudou, já não tem mais. Agora a gente tem as telas, né, de televisão, que você tem aí algumas empresas, onde ali você já passa informações. Antigamente você tinha aquela folhinha impressa, que ou deixava embaixo da porta do morador, o cachorro comia, ou deixava na portaria e o morador retirava.
Gente, agora você tem WhatsApp. E o WhatsApp você pode mandar áudio, vídeo e texto. Pô, Renato, mas isso é redundante. Não é. Gente, você pode ter no condomínio pessoas com determinados tipos de deficiência. Você tem uma pessoa com uma deficiência visual, então para ele vai servir muito mais o áudio. Você vai ter uma pessoa com deficiência auditiva, para ele é o texto. Você vai ter uma pessoa porque nós temos 3 tipos de pessoas, né? Você tem a sinestésica, a auditiva e a visual. Você não vai precisar do voto dos 3 tipos? Então por que a gente não informa para os 3? Então, não é porque eu mandei numa determinada mídia que eu não vou mandar nas outras. É importante você mandar dicas. Se você está fazendo um vídeo, faça na área comum do condomínio. Comprove que está lá. Mostra, olha, foto, gente, do antes e o depois, é maravilhosa. Texto. Palavras curtas, normais. Escrever de forma, vamos assim dizer, prolixa, que o pessoal acha que pode ser elegante ou que demonstra conhecimento. Não. A responsabilidade da mensagem ser passada não é do ouvinte, é do comunicador. Então, se você não fala de uma forma clara, direta, simples, os outros não vão entender o que você quis passar e a culpa é sua, não é do outro que não entendeu. Então, aí você tem e-mail, você tem... vários condomínios têm aplicativos, vários condomínios têm site, vários condomínios têm... Você tem que usar todas essas formas, e isso é o que vai gerar uma integração, gerar um acolhimento entre todos os moradores. Uhum. Pois é, e a gente vê, né, que uma das grandes dificuldades dos síndicos hoje em dia é a comunicação. Numa das disciplinas da minha faculdade, no ano passado, eu tive um curso de oratória e o professor, ele falava na sala de aula. Muitas vezes a gente tem no mercado excelentes profissionais, advogados, que não têm oratória, né? Então, minha esposa, que é advogada, ela até comentou, na época que eu fiz faculdade, não tinha essa disciplina, né? Gostaria muito que tivesse, né? Então, assim, a gente tem que preparar, a gente tem que buscar cursos, né, que nos completem, né? Porque ninguém nasce sabendo tudo, então cursos que nos completem para que a gente possa atuar bem nesse mercado. E isso que você falou é muito importante, demais. Sim, e às vezes o curso, até vou atrapalhar tudo aí o roteiro, o curso, eu já vi pessoas falando de, eu não vou fazer, eu falei que estava fazendo um curso de coach, não vou fazer isso, porque o morador vai falar que eu tô querendo enrolar ele com técnica de coach, com técnica de PNL, com técnica disso, daquilo. Gente, o curso, ele é para servir ao morador, é para eu lançar a mão daquela ferramenta a mais que eu tenho para servir ao morador, para me comunicar melhor, para guiar ele num caminho melhor das soluções dele, para enxergar melhor os problemas do condomínio, que de fato cria aquele problema, né? Então, às vezes você tá ali, morreu a grama ali, você vai planta de novo aquela grama, morre de novo a grama ali, você vai planta ela de novo. O que acontece? Será que falta uma passagem sinalizada em algum lugar e as pessoas estão pisando? Ou é o pet que está ali, né, atrapalhando o desenvolvimento da planta? Então, é enxergar o que está acontecendo enquanto as coisas acontecem, parafraseando Elton Euler aqui, não é? Mas você tem que conseguir enxergar o além daquilo. Sim. E é nos cursos que a gente vai encontrar isso. Não é para usar contra ninguém. Curso de oratória não significa que você vai chegar lá na Assembleia fazer um show, né? Vou começar a contar uma piada. Não. É saber utilizar corretamente, né? Desde a tua dicção, desde o tom da voz correto, passar com credibilidade a informação que você está trazendo, né? É para o benefício do morador, para que ele se sinta mais confortável, melhor comunicado. Então, é para crescer. As pessoas têm que parar com essa coisa de falar que, não, vai me manipular. Não, a gente está ali para servir o morador. E outra coisa, nós, quando formos nos comunicar, eu aprendi isso num curso que eu fiz. A partir do momento que você se preocupar se quem está do outro lado vai gostar, se não vai gostar, você já travou. Já não vai ser a mesma coisa. Então, primeiro passo, você tem que se prontificar e se preparar para fazer. Sim. Os resultados, você colhe depois o feedback e corrige o que tiver que corrigir, né? Então, a gente precisa ter esse discernimento, né, para que a gente não trave nesses processos. Sim. Né? Ju, como que você faz para se manter atualizada
desde as legislações que tem aí relacionadas ao mundo condominial e até a demanda que tem hoje, né, que é gigante, né, em relação ao profissional síndico, né? Então, assim, tem muitas responsabilidades, muita legislação, tem muitos cursos bons, tem muitos cursos médios e tem muitos cursos péssimos, como o Renato falou, né? Então, assim, é óbvio, a gente tem que se preparar, tem que fazer diversos cursos, mas fazer os cursos certos, né? Tem as certificações também, né? Que existem hoje no mercado, mas assim, como que você se prepara para essa problemática que é tanto essa confusão toda de leis que a gente tem hoje, né? E essa alta demanda que tem no mercado, porque assim, o síndico ele tem uma demanda muito grande e o mercado está crescendo, essa demanda vai aumentar, né? E a gente precisa estar preparados, porque senão a gente vai ter profissionais atuando como síndicos, que a gente já tem, infelizmente, mas que não tem a qualidade que o mercado precisa, Sim. né? E que os moradores exigem. Sim. A gente vende condomínios aí que... básicos, né, os mais básicos, que era realmente só construir, aproveitar o terreno e construir uma quantidade maior de moradias, aproveitar ali para aumentar a população, primeiro estudo de melhoria populacional, né, e esses condomínios não tinham ali piscina, não tinham, né, um estilo mais simples de condomínio. E a gente tem hoje condomínios que eles vêm com um mini shopping dentro. Eles vêm com unidades comerciais, né? Então não basta mais você estudar ou estar atualizado só com a questão do condomínio residencial, a convenção deles e os prazos de pagamento de impostos. Não, você tem uma legislação comercial para atender, de manutenção que você tem que atualizar mensalmente junto à prefeitura, isso e aquilo. Então tem uma porção de coisas que aumentam, não só com a atualização, de repente, do nosso Código Civil, ou uma convenção que vem diferente que você tem que estudar. É o mercado que muda diariamente. Todo dia você tem um nome novo, uma sigla nova, né, de alguma coisa para aprender, para seguir, para levar de melhoria para o condomínio. Você sabe, Ju, desculpa te atrapalhar, mas hoje a gente já tem aqui em São Paulo alguns condomínios que você tem estação de trem pro condomínio, que você tem hospital pro condomínio, que você tem shopping center dentro do condomínio. Sim. E isso daí vira uma mini cidade pro coitado do síndico, que agora não é mais síndico, já vira quase um semi-prefeito, né? Sim. E essa evolução dos empreendimentos atraiu muita gente. Porque antes era o morador que cuidava ali, que ele batia na porta e cobrava o condomínio, como, né, falou, e às vezes não ganhava nada. Quanto a gente não viu, você ganha a isenção do seu condomínio, era isso. De repente surgiu, lógico, o síndico profissional, porque começou a se exigir muito mais. Entrou legislação, entrou questão trabalhista. No passado, ninguém olhava muito para essas coisas, né? Então, assim, há 12 anos eu já vi uma porção de diferenças e ainda trabalhei com condomínios mais antigos. Então, você pega o choque cultural que você tem nesses condomínios. E aí isso começou a atrair muita gente por conta da remuneração, né? Você tem condomínio que paga e hoje um salário mínimo para quem quer atuar, ou às vezes menos do que isso, a taxa, porque são né, poucas unidades, aquela rua com algumas casinhas, oferece um valor menor. Você tem condomínio que paga 30, 40 mil reais para um síndico fazer a gestão, né? Ou mais. Então, assim, atraiu muita gente por conta da remuneração. Nesse atrair muita gente, é o que você falou, faz aquela curva, né? Aí vamos lá para o Gabriel Carpati, né? A gente tem as curvas, né? Que tudo sobe, vai subindo o interesse das pessoas, e quando você chega ali, você vê para as pessoas que realmente não se prepararam, para as pessoas que não têm o amor pelo que faz, aquilo que eu falei, você tem que gostar de estar ali, você tem que ter a inteligência emocional para estar ali, você tem que se preparar para estar ali, né? Não é achar que, eu vou ali, eu assino, e não, gente, vai muito além disso. Você sabe que eu brinco na minha mentoria, que... E não é menosprezando, pelo amor de Deus, não me mal interpretem, eu vou tentar ser claro no que eu vou dizer. Na década de 80, quem perdia um emprego virava corretor de imóvel. E hoje, o mercado que existe condominial é graças a esses corretores de imóvel. Então, nós síndicos, e com certeza os meus colegas aqui, somos extremamente gratos e agradecidos e entendemos o trabalho magnífico e maravilhoso que eles fizeram. Mas na década de 80, 90, eles viravam corretor de imóvel. Depois, a pessoa
perdia o emprego e virava Uber. Agora, quem perde o emprego vira síndico. E assim, e o Tacitani, o Rogério Tacitani, até mencionou, a gente estava conversando, ele falou, Rê, e o Uber, você pelo menos tem que ter uma carteira de motorista, você fez uma prova, você sabe dirigir. Síndico não. Então, até agora qualquer um mesmo pode ser. Então, você tem aí pessoas que leram no jornal, vou ganhar 40 mil em um prédio. Então, você tem aventureiros que estão entrando no mercado despreparados, e vieram para tentar a sorte, vão ficar algum tempo, então é esse boom que a gente teve de profissionais, que estão jogando o valor que eles pedem para baixo, está prejudicando o mercado, porque eles não têm a qualidade, o conhecimento para entender o tamanho da responsabilidade e o perigo onde eles estão entrando, e que vão se queimar rapidamente. Só que isso vai demorar uns 4, 5 anos, e os moradores têm que entender. Você está doente, Ju. Você precisa ser operada, urgente. Você vai no médico mais barato ou no melhor? Então por que você escolhe o síndico pelo preço, você pega o mais barato? Qual é a lógica, morador? Me explica. O que acontece na sua cabeça? Desculpa, Ju. Não. Isso acontece o tempo inteiro. Você não contou pra gente ainda como que você se atua. E não me fala que é com jornal. Ai, gente, tudo bem que eu escondi os cabelos brancos aqui, mas... A minha filha outro dia perguntou pra mim na Paulista, mãe, o que são esses negócios de ferro assim grandes, essas cabines no meio? Olha, há algumas décadas eram bancas de jornais, mas eu acho que se a gente for aí não acha mais jornal pra comprar, não. Era pra que servia? Os choques, né, de gerações. Mas assim, e essa curva que uma quantidade grande de pessoas vem e se interessa, né, vai aumentando os profissionais, ela vai chegar ali numa hora onde esse pessoal que não se preparou, que tá ali por mero rendimento, né, ou interesse que não é o correto, ela vai cair, né, e vão sobrar os profissionais que estão ali realmente preparados. A gente precisa estar antenado em todas as vias de comunicação, justamente pela pluralidade de assuntos que a gente tem dentro de um condomínio para se manter atualizado. Uhum. Então, desde a atualização com relação às leis, né? O bom conhecimento da lei que rege aquele condomínio, que é a convenção daquele condomínio, o regimento daquele condomínio, né? Que, lógico, não pode sobrepor o Código Civil, a gente tem que estar sempre atento a uma porção de outras coisas, orientando os moradores, né? Você tem que estar atento a questões de notícias também de jornal, porque você tem um dia que você vai ter uma greve de ônibus, você tem que se preparar com antecedência, porque os seus funcionários talvez não cheguem no condomínio. Então, toda a informação ela é importante. Mas acho que para você exercer o cargo com confiança, vem de novo a questão dos cursos. Um dos primeiros cursos que eu fiz foi com Vânia Reis, e ela traz um olhar para hotelaria na sindicatura, porque ela vem desse ramo de hotelaria. Nossa, como ali parece que me brilhou os olhos e encheu o coraçãozinho, sabe? Realmente aquele cuidado do condomínio, para o teu condomínio chegar e se sentir no melhor ambiente que ele teve o dia todo. Né? Então, realmente, desenhar o caminho do bispo ali, o caminho do rei, fazer para ele a recepção, desde a entrada dele até a porta da casa dele, um bom local, o local onde ele queira estar, né? E aí você vai para tanto a questão de atualização de formas de trabalhar e legislação, você vai para a forma, como eu falei, dos cursos de outras áreas também, para entender como você vai falar, né? A gente fala comunicação não violenta, teve um condomínio, o conselho virou para mim, faz um curso de comunicação violenta, por favor. Porque a gente vai pautando muito, né? Vai tentando, faz um curso de comunicação violenta. Então, a gente precisa se atualizar em todas as áreas. Não é só uma legislação, não é só uma convenção, alguma coisa vai te pegar ali na curva e você vai estar despreparado, né? Então, conhecer bem mesmo o condomínio, em todas as áreas. Comunicação, operação, tudo. Você tem que saber fazer tudo lá dentro, porque é você que vai controlar o que é feito. E se cercar sempre de bons profissionais, porque o síndico nunca vai saber tudo. Exato. Né? Mas ele tem que ter bons profissionais. Seja engenheiro, seja um advogado, né? Seja o que for, sempre para atuar em áreas que você não conhece. Sim. Né? Então, é muito importante se cercar desses profissionais. Sim. Coitados dos meus contatinhos aqui, né? Engenheiro, advogado, me ajuda, vou ter uma assembleia assim. Né? Ele nem era o advogado do contrato, mas eu tinha uma assembleia que me levantou uma pulguinha aqui, eu falei, puxa, eu acho que talvez vai acalorar, as pessoas vão falar o que não devem, vão talvez criticar alguém ali, talvez isso insurja num processo...
doutor, por favor, tem um minutinho pra mim, me ajuda? Ele falou, vou gravar um áudio, você escuta umas 2 vezes antes. Todo o vocabulário jurídico dele, ele falou, fala dessa forma. A parte que está defendendo a outra parte vai entender que você está instruída. Corta o áudio das pessoas, não deixa as pessoas se inflamarem contra a pessoa. E é isso. Segue, agradece a exposição do contraditório e levamos para outra esfera se necessário, não ali na Assembleia. Né? Então, você precisa. Por mais que você faça curso aqui e ali, você precisa estar com as pessoas ali te dando suporte. Bom, muito bom. Renato, qual a dica você daria para alguém que acabou de se tornar o síndico? Aquele síndico que eu costumo falar, dente de leite. Esse síndico, a primeira dica que eu vou dar, o mercado é gigantesco. A gente tem aqui em São Paulo mais de 60 mil condomínios. E você tem aí, os dados estão dizendo que vão sair só na cidade de São Paulo 9 mil condomínios esse ano ainda. Então, assim, o mercado é gigantesco, você não tem concorrente. Porque se você pegar todos os síndicos profissionais que você tem hoje, eles não dão conta dos prédios. Tem uma polêmica em números, porque é muito difícil você ter uma pesquisa concreta no país, mas, mais ou menos, a nível Brasil, só 10% ou menos de 10% dos condomínios possuem síndicos profissionais. Então, gente, primeiro, não tem concorrente, você vai ter parceiros e colegas de trabalho. Segundo, trate os outros síndicos dessa maneira. Ou seja, conversa. Se você tem uma informação, se você tem um conhecimento, sabe como é que você melhora? Ensinando. Cada vez que você explica para alguém, que você passa um conhecimento, você aprende, você reforça o que você sabe. A melhor maneira de aprender é ensinar. Então, não segure informação. Passe informação adiante, porque a informação com você não serve para nada se você não divulgar. Terceiro, quando você resolveu ser síndico, você teve que abrir uma empresa, porque afinal você é um profissional, você vai ter que dar nota e etc. Mas assim, foca um tipo de condomínio que você quer, e principalmente na área em que você vai atuar. Então, vamos supor, como a própria Ju mencionou, você tem aí condomínios que são residenciais, você tem condomínios que são clube, que é um residencial gigantesco, você tem condomínios comerciais, agora você tem os condomínios de torre mista, que você tem o comercial com o residencial, você tem 1000 tipos. Escolha o tipo de condomínio que você vai atuar. Primeiro ponto. Segundo ponto, escolha determinadas áreas. Exemplo, em São Paulo. São Paulo é gigante, quem não é daqui, você consegue pegar trânsito de 3 horas de um ponto a outro. Então imagina, 3 horas para você ir para o condomínio, mais 3 horas para voltar, você só gastou 6 horas do seu dia em caminho. Inviável. Então, escolha uma área, uma região. Os síndicos que já são mais antigos, que já se conhecem, que já são amigos há mais tempo, trocam informações. Então, Ju, soube de um condomínio que tá, sei lá, na Zona Sul e eu atuo na Zona Norte. Você quer? Ah, não quer. Pô, Demetrio, você quer? Ah, então passa. Gente, essa troca de condomínios existe. Óbvio que você tem que ter mostrado, 1, conhecimento, 2, idoneidade, 3, seriedade, profissionalismo. Porque quando eu for indicar alguém para algum lugar, eu estou me colocando perante aquele lugar como corresponsável. Então, assim, não ache que, cheguei hoje no mercado, ninguém me conhece, meu nome, ninguém me passou um condomínio, que absurdo. Não, gente, isso demora você criar um relacionamento. Então, assim, outro ponto, estude, mas estude muito. Então, assim, hoje a gente tem cursos de pós-graduação, cursos de MBA em gestão condominial, em direito imobiliário condominial. Você tem aí uma infinidade, uma gama gigantesca de opções. Então, você vai desde PNL, a parte de engenharia, a parte de manutenção, jardinagem, segurança, tudo. E o síndico é responsável por todas essas áreas. Então, assim, você vai ter que estudar um pouquinho de cada coisa. O síndico, como o próprio Demetrios mencionou, é um generalista. Você tem que conhecer bem aquela área, mas você não vai ser um especialista. Então, você vai estar cercado de excelentes profissionais. Você tem que conhecer o mínimo, é saber o Código Civil da parte de condomínios de cor. Porque é pouca coisa. Gente, são pouquíssimos artigos. Mas óbvio que você vai ter um advogado, Sim. que aí ele vai te dar uma aula completa de como um linka com o outro, de que tem a ver um com o outro, das outras legislações que batem. Então, assim, estude todos os dias da sua vida. De agora para diante, você vai... Tá indo no carro? Cara, um podcast. Esse, por exemplo.
você pode estar escutando um audiobook. Façam cursos. Você tem curso à noite, você tem curso de finais de semana. Tempo a gente arruma. Se você quer que alguém faça algo, peça para alguém ocupado. As pessoas ocupadas são as que vão realmente resolver algo quando você precisa. Então, vamos lá. Você não tem concorrente, você tem colegas. Passe o conhecimento para todo mundo, não guarde para você, porque assim você também vai crescer. Estude, se informe o máximo possível. Acho que são essas as 3 dicas que eu daria para um síndico que está entrando agora. E outra, seja humilde. Eu conheço síndicos que entraram há pouco tempo, foram super bem acolhidos e, de repente, começaram a fazer sucesso, não só nas mídias, mas começaram a ter bons condomínios. Subiu, infelizmente, na cabeça desses síndicos e aí mudam a maneira que esses síndicos tratam com os outros, com seus pares, muda a maneira que ele vai tratar o condômino e do mesmo jeito que ele subiu, ele cai. Então, não faça aí o famoso voo de galinha. Tenha sempre uma humildade, sempre empatia. E aí você vai estar aí acolhido de amigos, de profissionais maravilhosos, que qualquer problema que eu tiver, eu tenho certeza, ligo para a Ju, ligo para o Demetrios, e eles vão me ajudar. Então, entenda, é um dos poucos mercados que você tem isso. Mas você precisa entender que você também tem que fazer a sua parte. Perfeito. E só para complementar, pessoal, você síndico que já tem uma experiência no mercado, já tem um nome muitas vezes, dê atenção para aquele síndico que está começando, estenda a mão para ele. E você, síndico, que está começando agora, tenha a humildade de pedir ajuda e manter a decência no tratamento que você faz, tanto para os condomínios como para os moradores. Nada de ficar puxando o tapete dos outros, tá? Porque com isso daí você acaba se queimando o mercado. Deixa eu só complementar um último ponto importante. Você está entrando no mercado. E muitas vezes o pessoal fala, eu não tenho nenhum condomínio. O que eu vou fazer para ganhar? Joga o preço lá embaixo. Cara, não faz isso. É o raciocínio lógico. Vamos lá. Você está nessa profissão para ficar alguns anos? Se sim, você acha que esse condomínio, que antes cobrava 10 e agora você vai fazer por 5, vai voltar a pagar 10 para o próximo? Nunca mais. Então você está dando um tiro na cabeça, não é nem no pé. Você está destruindo o mercado, você está acabando com a sua futura remuneração. Não faça isso com o mercado e não faça isso principalmente com você, que vai acabar com o teu futuro. Então, gente, entendam, é uma responsabilidade gigantesca, é um trabalho enorme, isso tem um valor, tá? Então, vamos manter uma régua alta. E condôminos, pelo amor de Deus, não se escolhe médico por preço, não se escolhe síndico por preço. E, mas nem sempre o mais caro é melhor. Nem sempre, mas olha só, o carro mais barato não vai te dar o mesmo luxo, vai te levar no mesmo carro? Vai, mas não tem o mesmo luxo, não tem o mesmo motor. O apartamento mais barato, ele é menor, ele tem um acabamento inferior, e assim por diante em tudo. Então, o síndico mais barato não vai te trazer os mesmos benefícios de um síndico que está cobrando um valor justo de mercado. Esqueçam essa do quanto mais eu barganhar, melhor negócio foi isso. Já passou, gente. A cultura virou e a gente tem que crescer com esses desenvolvimentos que estão vindo. E não é nenhuma questão de cobra caro porque tem que ser caro mesmo, porque eles têm que pagar. Não. É uma questão do valor que custa você colocar o teu CPF, a sua cabeça, deitada ali naquele condomínio. Porque qualquer coisa que acontecer de errado ali é a sua vida, Perfeito. diretamente, é o seu patrimônio, né? E uma outra coisa também, baixei o preço ali porque eu queria pegar um condomínio. Não é só uma questão de ele não pagar mais caro depois, é uma questão de o condomínio achar que não vale aquele valor e, por isso, ficar refém de pessoas que não têm preparo suficiente ou não se dedicaram o suficiente, estudo suficiente para cuidar das condições daquele condomínio. Uhum. Você pode colocar aquele condomínio numa armadilha quando você faz isso. Sim. Né? O condomínio não vai achar, nossa, mas agora eu tô pagando a metade, então não preciso gastar aquele dinheiro todo. Até baixou meu condomínio, né? O outro que a gente pagava muito. Só que, vai lá, aquela pessoa fez cursos de imersão, fez faculdade, fez isso, aquilo. Tinha uma porção de ferramentas para resolver os teus problemas
que talvez a outra pessoa que está iniciando, às vezes é um baita de um profissional, mas está migrando de área, tem, né? Uma porção de conhecimentos, às vezes não, né? Às vezes é um profissional que vai ganhar experiência Isso. e vai chegar à sua maturidade profissional, mas ainda não está. Sim, é uma E que questão pode do sim, custo mesmo. desculpa, Ju, Imagina. e que pode sim agregar muito para o mercado. Uhum. Mas se esse profissional, logo no início, querer puxar o tapete de outros, o mercado é pequeno, todo mundo se conhece, vai se queimar no mercado. Então, Sim. assim, para quê? Não é inteligente. E se aquele é o valor para gerir aquele condomínio, tem um porquê. Tem um porquê do que custaria para você se algo desse errado naquela gestão. Uhum. Você vai pagar com seu patrimônio, você vai pagar com a sua conta bancária, você vai pagar com o seu CNPJ. Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente faz esse tipo de coisa. Sabe qual é hoje Não a fazer. maior dificuldade que um síndico tem? Uhum. Precificação. Sim. O síndico não tem ideia que ele passou a ser um empresário e que ele está vendendo um produto que é um serviço, ele está se vendendo. Então ele não sabe precificar, Uhum. ele não tem ideia. Gente, você tem que pegar todo o custo fixo que você tem, manutenção da empresa, contador, impostos. Aí você tem que colocar os custos variáveis, tempo que você vai gastar a mais, outros insumos. Você tem que colocar também o quanto você vai gastar para estar se atualizando em cursos. Então, precificação é uma área que eu acho que com certeza deveriam ter mais cursos no mercado ensinando um síndico a se precificar. Boa, boa. Queridos, a gente está caminhando já para o final. A última pergunta, e a mais cabeluda, com certeza. Mas antes eu queria fazer um convite para quem está assistindo a gente, para que assista o meu quadro O Olhar do Síndico, que é apresentado toda sexta-feira, por volta de 17 horas, no programa Condomínio em Pauta, com o Ricardo Carpati, nosso querido Ricardo Carpati, no canal Conde TV. Assiste lá, tem bastante coisa legal, bastante informação que é muito útil para o mercado. E vamos lá para a pergunta final, né? Essa pergunta é para os dois, tá? Oba! E é assim, vou começar pela Ju, novamente. Ju, Senti uma preferência. Fazer o quê, bem? Fazer o quê? você tem algum arrependimento durante toda a sua carreira na sindicatura profissional? Eu acho que lá no comecinho, acho que teve uma coisa que me doeu. Todo aquele começo, aquela entrega, né, no primeiro condomínio, você não mede, né, os esforços, o seu tempo, sua dedicação, aquilo vira o seu brincar de casinha uma hora, né? É a sua gestão ali, você tá ali muito dentro, muito próximo dos seus vizinhos, né, como síndico morador. E aí, quando a gente se mudou de apartamento, a minha filha tinha ali já 7 aninhos, a mais velha, ela virou pra mim e ela falou: mãe, o nosso interfone pode tocar só quando chegar a pizza? Aí passa aquela vida na frente, assim, né? Quantas vezes eu tava no interfone, mãe, quero água, pera aí, né? Ou então, o prato no almoço, tá no almoço com a sua família, ele toca, você tem que descer na portaria, ai, gente, vou lá, você larga e desce, né? Eu acho que, por um bom tempo, eu achei que aquilo fosse ser síndico. E eu senti um peso absurdo nas costas, né? Que, nossa, tudo era em mim, todos os problemas, tudo era o síndico. Eu não sabia delegar. Eu não sabia dizer que problemas de manutenção eles poderiam falar com o zelador também. Ou que tinha, de repente, eu não mandava, vai lá, escreve no livro na portaria. Eu, não, senta aqui que eu te escuto, né? Vem aqui, conversa comigo, meia hora, 1 hora, 40 minutos, né? E aí você cria aquele relacionamento legal com o pessoal, né? Você cria monstrinhos, porque o próximo síndico, né? Coitado. Coitado. Mas você vai criando um comportamento para você. E aí eu comecei a frequentar alguns eventos. Os primeiros eventos. Desculpa. Agora eu imaginei o próximo síndico. Mas escuta, a síndica que trabalhava aqui antes de você, ela nos ouvia, ela conversava com a gente. Toda tarde. Por 3 horas. Você cria uma situação aonde você faz a próxima pessoa que vai vir, por mais gabaritada que ela seja, por mais qualidade,
parecer insuficiente, ou Sim. parecer que não tá te dando atenção. Você mimou os seus condôminos demais. Eu mimei os meus condôminos, estraguei o condomínio. Mas enfim. E assim, eu comecei a frequentar Gente, eu sonhava com o condomínio pegando fogo. Como que eu ia escapar dali? A quadra ficava na frente do meu apartamento, eu imaginava jogando as crianças naquela rede de cima da quadra, assim. Então, os moradores de implantação, quando acham que o prédio vai cair, eu entendo vocês. Já passamos por isso, eu entendo vocês. Mas assim, eu comecei a frequentar os eventos e ver que as pessoas conversavam e riam, né? E um clima gostoso entre síndicos, né? E aí eu lembro que entrou uma moça toda bem arrumada, assim, e eu falei, nossa, essa ganha, não é síndica, não é possível, porque ganha dinheiro. Deve ter administradora. Deve ser dona de uma terceirizada, né? Aí me falaram, não, é Cássia Capuzzo, é síndica de condomínios ali no centro de São Paulo, alto padrão. Eu falei, nossa, né? Hoje uma amiga, coração, a gente se fala toda semana, sabe? Sinto falta dela quando a gente... Cássia. Beijo, coração pra você, porque... E aí ela se aproximou muito conversando, e aquilo, gente, era pra mim uma síndica já de muita experiência, eu começando o primeiro evento de síndico, ela veio conversar comigo, se aproximou, me apresentou pessoas, até hoje ela é assim, você chega perto dela, ela vai te apresentar o dono de uma administradora, ela vai te apresentar... E ela faz isso de coração aberto. Então, é exatamente o que o Renato falou, né? É a humildade de você tratar quem está começando, né? Que pode ser um aliado seu no futuro, que pode ser uma pessoa que está ali com você, né? Então, frequentar os eventos foi muito importante para mim. Quem não é visto não é lembrado, né? E se você... parafraseando outra pessoa da internet aí, se você não põe a cara, alguém tá pondo a cara por você... Né? Se você não tá fazendo, não tá conquistando o seu espaço, alguém tá se permitindo fazer isso. Alguém tá fazendo, né? Então, foram partes muito importantes, mas acho que no começo ali, eu ter me aberto demais, e em alguns momentos até aberto mão da família, levou um comportamento para mim repetitivo, até que eu aprendesse isso em outros condomínios que eu tinha que dar prioridade dentro de casa para os meus filhos, para minha família, para minha saúde. E eu tive que chegar num burnout para entender isso, né? Então, essa questão da doação demais. Quando você se doa demais, e você acaba se doando para coisas que não têm importância, né? Você acaba gastando a sua energia, a tua inteligência emocional e tudo para coisas que não são o foco da operação. Não são o foco do teu trabalho. E desvia. Aí você perde o foco do trabalho. Então, de novo, né? Acho que eu me arrependo de não ter feito os cursos de autoconhecimento de inteligência desde o começo. Desde o comecinho. A carreira foi indo e depois de querer parar com tudo, de querer desistir, e aí Cássia me pegou pela mãozinha, não vem aqui, né? Que eu fui entender e fazer cursos em outras áreas para me complementar. Acho que eu teria feito antes. Desde o comecinho. Mas que engraçado, né? Quando a gente menos espera, aparece alguém representando um anjo, puxa na sua mão e te leva até o caminho certo. Sim. É bem legal. Na Cássia, a Tânia, Goldcorn, chegou no momento e falou, não, você não vai desistir, não. Tem um condomínio aqui, eu preciso de você. Então, um beijo também pra Tânia. Gente, isso é para vocês entenderem que no mercado você não tem concorrente. Você tem futuros amigos, parceiros e pares. Eu me arrependo entrei com muita ânsia, com muita vontade de fazer o meu melhor, e eu não entendia que um síndico e um condomínio é praticamente um casamento. Você vai ter um síndico que é maravilhoso em um prédio e no outro não funciona. Então, um exemplo que eu dou é você tem um condomínio do lado de cada rua, gêmeo, idêntico, espelhado no do outro lado da rua. Ou um ao lado do outro, dividido por uma cerca. O mesmo número de unidades, mesma metragem, mesmo acaba, idêntico. Cara, dependendo dos moradores, ele vai ter uma cultura totalmente diferente, perfil totalmente diferente, e os síndicos que vão trabalhar neles são diferentes. Então, muita gente chega para mim e fala, não, Renato, eu adoro pegar implantação, porque na implantação você vai do começo e aí você resolve e o condomínio vai chegar redondo lá embaixo. Mas o que eles estão também intrinsecamente, inconscientemente dizendo quando eu pego do começo,
eu consigo criar e ajudar a fomentar a cultura deste condomínio. Quando você pega um condomínio com 15 anos, cara, ele já tem a cultura dele. Ele já tem... Cada condomínio é uma entidade, vamos lá, cada condomínio é uma pessoa. Ele já tem ali as suas manias, os seus tiques, as suas vontades, a sua maneira de funcionar. Então, assim, eu no começo não entendia que por que eu servia para aqueles 6 condomínios e para aquele outro não. Impossível. Se os outros me querem, esse também tem que me querer. E não, gente, é um casamento. Ninguém agrada a todo mundo. Então você vai ter aquele condomínio que não é o teu perfil. Não insista. É ruim para você, é ruim para o condomínio. Então, gente, saibam a hora de sair de um condomínio. Primeiro, eu acho que você levar um condomínio até a destituição é um sofrimento desnecessário para os moradores e para você, síndico. Entenda, você não é um profissional. Você já não entendeu que para você trabalhar lá, pelo menos a maioria tem que estar afim do seu trabalho, tem que te desejar lá. Não fique onde você não é desejado. E todo sempre vai ter aquele tempo de vida útil. O síndico está ali no condomínio, maravilhoso, blá, blá, blá. Ninguém é síndico, ninguém vai ficar 50 anos no mesmo condomínio. Então vai chegar aquele momento em que esse namoro, esse casamento vai ter um fim. Saia de cabeça erguida, saia na hora correta, não espera as coisas estarem todo mundo em pé de guerra com você. Saia sempre por cima, saia no momento em que a coisa está bem feita, está todo mundo satisfeito, fez o seu melhor, vamos para o próximo, pega o próximo desafio. Entenda, a culpa não é sua, e a culpa também não é do condomínio, é que mudou a cultura. Então esse é o ponto. Pois é. E aí a gente também precisa entender, né, que tem um grande amigo meu, praticamente um guru. Uma vez ele me disse, faça aquilo que você pode fazer. Às vezes dá, às vezes não dá. E a gente precisa entender isso daí. E isso está relacionado a diversas coisas, né? Inclusive no relacionamento com os moradores de um determinado condomínio. Muitas vezes não dá liga, ou essa liga, aquela química que existia, não tem mais, porque os moradores mudam. Eles vendem seus apartamentos, vêm pessoas novas, outros moradores morrem, vêm outras pessoas, então aquele ambiente está em constante mudança, né? Então, chega um momento que você tem que ter a clareza e a maturidade para entender esse condomínio já não é mais para mim. Ou eu não sou mais para esse condomínio. E tudo bem. Você não tem o menor problema para isso. Uma coisa boa, e entenda que aquele condomínio que não dá mais para você, ou que não bate mais com o teu perfil, não é que ele é ruim ou que você é ruim. É que mudou o perfil. Mas que esse pode ser o perfil de um outro colega. Uhum. Então, não é porque alguém está te oferecendo um condomínio que aquele condomínio é ruim e não vale a pena. Uhum. Aquele condomínio não cabe para aquela pessoa naquele momento da carreira dela. Sim. Já pode ter servido ou pode servir no futuro. Só que naquele momento, você pode se encaixar muito melhor. Pois é. E a gente conhece vários colegas assim. Já não está dando mais certo, os moradores não querem aquele síndico e o síndico insiste em ficar. Muitas vezes está sofrendo um processo de destituição, né? Ou sofre e ainda entra na justiça para recuperar. Para quê? Ele está sofrendo o processo, todo o processo de destituição, está sofrendo fisicamente, psicologicamente. O dinheiro que ele está ganhando dali não produz. O dinheiro mal pago não produz. Você vai gastar ele vai te dar mais despesa, o que você comprou vai dar... Então, você vai gastar ele em Rivotril, só isso. E se destruir com isso, né? Exato. Então, não é bom pra ninguém, principalmente pro síndico. É aquilo que eu costumo falar. Não é o dinheiro que faz o síndico, é o trabalho que ele faz, né? Então, você é síndico pra ganhar dinheiro. Não. Você tem que ser síndico porque você gosta de ser síndico, porque você gosta de se doar, porque você gosta de ouvir as pessoas, porque você vai entender que na reclamação tem um fundo de verdade, vai tentar atender aquela pessoa também, sabe? Porque você olha para os prédios e você quer aquilo bem cuidado, bem preservado, que dure, que o patrimônio da pessoa seja valorizado. É por isso que você tem que ser síndico. Não para ganhar dinheiro, porque senão a gente conhece o caminho. A gente vê alguns seguindo alguns pois caminhos. Pois tá cheio por aí. Pois é. Queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Foi fantástico esse bate-papo com vocês, tá? Gostei muito, espero que o pessoal que esteja assistindo
tenha gostado também, tá? E convido vocês que assistiram a assistirem os próximos episódios, tá? A gente vai trazer muita gente bacana, muito síndico legal, muito síndico que a gente tem no mercado, para conversar a respeito de situações de condomínio que são dúvidas não só dos moradores, mas sempre também dos próprios síndicos, Sim. tá? Então, assim, muito obrigado de verdade e eu vejo todo mundo aí no próximo episódio. Tchau, gente. Obrigado.